Tudo bom, gente? A gente chega agora para discutir a última das organelas da célula, o núcleo. Hoje o núcleo pode ser colocado como organela? Pode. Tem autores que colocam até a membrana como organela, né? Talvez seja um pouco de forçação de barra, mas às vezes a galera coloca. De qualquer maneira, né, gente? O núcleo, ele, claro, das organelas mais importantes, porque o núcleo ele vai abrigar o material genético. O núcleo, gente, ele é responsável por abrigar o DNA da gente, que é quem controla a moçada, bem dizer, todas as funções vitais. É óbvio que isso aqui somente em células eucarióticas, porque em células procarióticas não existe um núcleo bem caracterizado, né? O núcleo, gente, ele foi descoberto lá no século XIX, né? Um carinha chamado lá de Brown descobre o núcleo. Claro que isso aqui é besteira, mas aquela história, né? A moçada descobre as coisas, não sabe muito bem para que serve. A gente só começa a entender um pouco melhor como é que funciona o núcleo através de experimentos que a gente chama de experimentos de merotomia, envolvendo alguns tipos de células. O nome tomos quer dizer corte, o nome mero quer dizer parcial. Gente, o corte parcial de uma célula é você cortar um pedaço de uma célula para ver o que é que acontece com esse pedaço. Deixa determinado pedaço com a organela X, determinado pedaço com a organela Y e ver como é que é o comportamento. Inclusive, experimentos de merotomia, eles eram realizados principalmente com um tipo de alga unicelular chamada de acetabulária. Acetabulária, ela tem duas coisas bacanas para realizar esse tipo de experimento. Primeiro, que apesar de ser uma célula, ela é visível a olho nu. Opa, lembrem que a maioria das células é microscópica, uma outra célula dá para você ver a olho nu, uma delas é a tal da acetabulária, né? Outra vantagem de trabalhar com ela, né? Como ela é visível a olho nu, ela é bem grande, então fica mais fácil cortar, ver o que é que acontece, é exatamente a forma que ela vai apresentar. Acetabulária, moçada, ela vai lá apresentar mais ou menos esse formato, onde ela tem três regiões. Você tem lá o pé, e é no pé que o núcleo está localizado, uma região chamada de haste, e uma região chamada de chapéu ou umbrella, né? Tipo lá, guarda-chuva na parada. Sendo, gente, que nos experimentos mais tradicionais de merotomia, o que é que a moçada faz? Simplesmente, você pega uma alga dessas e corta alguns pedaços. Como eu disse, como ela é visível olho nu, fica mais fácil você chegar e realizar o corte e ver o que é que acontece. O que é que a moçada percebe quando você vai lá e corta a alga desse jeito? Ora, eu separei o chapéu, separei a haste, separei o pé. Simplesmente, gente, o que é que vai acontecer? Nesse caso, é que quando você faz isso, o chapéu, ele morre. A haste, ela morre. E, gente, o pé não apenas sobrevive, como ele é capaz de regenerar tanto a haste quanto o chapéu. Ou seja, o que acontece é que essa região aqui morre, e o pé sobrevive, fabrica uma haste nova, fabrica um chapéu novo e se regenera completamente. Ora, o que é que tem no pé que não tem nas outras estruturas? O bendito do núcleo. Então você, como cientista, qual é a conclusão que você tira desse tipo de experiência? Ora, a conclusão que a gente vai tirar é que o núcleo, ele é fundamental, o núcleo, ele é essencial à sobrevivência. Tanto é que as regiões que não têm um núcleo morreram, a região onde você tem um núcleo, que é o pé, sobrevive, é essencial à vida e à capacidade de regeneração da célula. As regiões da célula onde você não tem um núcleo morreram, a região que tem um núcleo sobrevive e é capaz, então, de se regenerar. Então, a experiência tradicional a respeito lá de merotomia que ajuda a entender a importância do núcleo. Outra experiência, moçada, experiências que a gente chama de experiências de enxertia. Nesse caso, quando a gente fala lá em enxertia,
é você somar pedaços de criaturas diferentes, né? Tem vários tipos, por exemplo, lá de acetabulárias. Eu vou pegar acetabulárias, vou cortar e vou montar uma acetabulária aqui diferente. Vou pegar o pé, onde você tem um núcleo de uma alguinha verde. Tudo bem, né? Eu não tenho um pincel verde, a minha alga verde vai ficar preta aqui. Vou pegar a moçada e colocar junto uma haste de uma alga amarela. E vou somar as duas. Legal quando você vai lá e corta, né? Cortei, por exemplo, uma alga verde, cortei uma alga amarela, peguei o pé de uma, a haste da outra, juntei e pronto, passa a ser uma coisa só. A dúvida é que quando eu fizer isso aqui, quando você vai regenerar um chapéu, qual é o seu tipo de chapéu regenerado? Será que você vai produzir um chapéu verde como o do pé? Ou será que você vai produzir um chapéu amarelo como o da haste nesse caso? Ora, quando você vai lá e faz isso, faz o enxerto, você faz lá a soma de partes de indivíduos diferentes. E quando eu coloquei desse jeito, ora moçada, a gente tinha que o pé é da alga verde, que a haste é da alga amarela. Você vai fazer um chapéu que é verde como um pé. Então, nesse caso, você vai regenerar um chapéu verde. Ou seja, mesmo a haste sendo de amarela, a gente vai fazer um chapéu de alga verde como pé. Detalhe, como pé, onde você tem um núcleo. Gente, qual é a conclusão que você tira dessa outra experiência? É que é o pé que determina as características hereditárias, por assim dizer, as características do indivíduo. Tanto é que quando você pega, mesmo a haste sendo amarela, você não fabricou um chapéu amarelo. Você fabricou, gente, um chapéu verde porque o pé era de verde, então o núcleo era de verde. A conclusão é que eu regenerei um chapéu verde como o pé onde tem um núcleo, é que o núcleo determina as características. Quando eu falo que o núcleo determina as características, se o núcleo é de alga verde, o chapéu é de alga verde, mesmo a haste sendo amarela. Notem que essas experiências, elas já ajudaram a gente a entender como que o núcleo ele é importante, né? Então, o núcleo fundamental a vida, fundamental a capacidade de regeneração, o núcleo, moçada, determinante das características. Por que tudo isso? Aí, no segundo momento, a gente foi entender que é porque no núcleo nós temos o material genético, o DNA, principal componente do núcleo, mas claro, tem outros. Vamos conversar um pouquinho sobre quem são esses componentes do núcleo.